Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para uma live ao vivo. Live já tá falando, né? Ao vivo. Meu filho toda hora fala isso. Mãe, você tá falando que é live, todo mundo sabe que é ao vivo, né? Mas é esses sistemas novos, né? Que a gente tá aí entrando em contato, a gente é acostumado a fazer de outra forma. Agora a gente tem que ficar atento a certos detalhes, né? Faz toda a diferença, que é essa história de live é ao vivo. Live já é ao vivo, mãe. Tá? Toda hora ele fala isso. Então, pessoal, boa tarde para todos que estão aí online, para aqueles que não estão e que se por acaso depois quiser participar, sejam bem-vindos. Estão também, sejam bem-vindos a essa live. Meu nome é Eurídice Conceição, todo mundo já sabe, para quem não sabe. Sou terapeuta, professora de yoga e uma grande estudiosa de assuntos, né, conteúdos referentes a desenvolvimento humano. Então, estou promovendo nessas lives para que a gente possa conversar, trazer conhecimento, sempre trazer conteúdo referente a essas questões, né, de terapias, de autoconhecimento, desenvolvimento humano. E um assunto assim que eu estou falando com muita insistência, porque eu gosto muito, é a questão das constelações, né? Já conheço a constelação há um bom tempo, até uso alguns recursos da constelação nos meus atendimentos. Há um tempo atrás eu passei por uma transformação bem pessoal e que eu tive um contato bem profundo com a questão dos sistemas, né, familiares, sistema coletivo, individual, e a questão de como funciona, né, toda essa dinâmica, né? Eu tive uma relação muito profunda, vou dizer até, com essas questões mesmo antes de estudar a constelação. E aí depois descobri que tinha constelação, que fazia todo sentido, né, aquilo que vinha para mim. E aí comecei a estudar a constelação familiar. Para quem não conhece, a constelação familiar é um método desenvolvido por Bert Helling, né, um teólogo, ele é psicoterapeuta muito conhecido, né, da Alemanha. Ele desenvolveu, distribuiu para todo, hoje em dia no mundo inteiro todo mundo conhece constelação, né, o método de Bert Helling. Inclusive eu fiquei sabendo essa semana que até tem uma formação que inclui, né, essa questão da constelação familiar como um projeto para trazer para as escolas públicas, né, porque realmente é um novo olhar que os professores vão ter para com os seus alunos, para com todas aquelas pessoas, né, que estão ali circulando, com todo aquele sistema familiar do aluno, sistema familiar da própria escola, sistema familiar pessoal de cada um. Então, quando você entende como é que funciona a dinâmica das constelações, tanto individual, familiar e coletiva, você já tem uma nova ferramenta, né, para você poder ajudar essas pessoas, essas crianças, né, que muitas das vezes os próprios professores ficam perdidos, os pais não conseguem dar conta das dinâmicas e os professores, como não têm um conhecimento mais aprofundado do que isso seja, acaba desistindo do aluno. E aí quando você tem o conhecimento das leis que regem as constelações, o sistema familiar, o sistema individual e coletivo, você acaba compreendendo muitas coisas, né? Não só compreendendo, mas sabendo lidar com isso de uma maneira mais tranquila. E até ajudando os alunos e os pais dos alunos e toda a família. Dá licença. Então, pessoal, o nosso papo aqui é sobre isso, né? E fazendo um paralelo, não, unindo a constelação, é uma forma de transformar a nossa vida, transformar esses padrões que a gente traz, conversar também sobre transformação mental, né? Então eu uso muito a constelação para isso, como terapia, né, para mudar esses padrões que a gente traz de infância, está lá inseridos, né, no sistema familiar, no sistema coletivo.
E esses padrões, eles são chamados de crenças, tá? Para quem não sabe, esses padrões que a gente traz de infância, né? Quando a gente nasce, né? A gente nasce zerado. Quem é que tá entrando aí? Ah, Raquel Lúcia, oi, gratidão, seja bem-vinda. Então, esses padrões, quando a gente nasce, eu falei na outra live, né, que quando a gente nasce zerado, vamos dizer, né? Nós fomos criados pelos nossos pais, zerado. Porém, quando a gente vem para o mundo, né, que a gente chega nesse mundo, a gente vem já inserido, a partir do momento que você faz parte do mundo, né, que você nasce aqui, você já entra em conexão automática com esses 3 sistemas, que é o seu pessoal, né, a sua realidade, a sua, né, tudo isso aqui que é você, que é o ser, aquilo que você veio para ser, o seu sistema familiar, do seu pai, da sua mãe, tudo que está por trás deles, tipo pai deles, mãe deles, vó, avô, bisavô, nananana, todo o antepassado também, toda essa carga genética, morfogenética vem com você, tá? Há uma diferença aí entre genética, né? Porque a genética a gente compartilha no caso da semelhança física e tal, essas coisas. Quando a gente fala de campo morfogenético, a gente está falando dessas informações que é o que compõe cada família, né? Que são chamadas as crenças, né? E essas crenças, e esqueci de falar, e o sistema coletivo, né? Então quando a gente entra em contato com o sistema pessoal, né? O sistema familiar e o sistema coletivo, né? Que abrange tudo. Aí você já entra em contato, por exemplo, se eu nasci no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem um sistema próprio. O que é o sistema? É um modo de vida, uma forma de pensar, uma forma de falar, né, comportamental, tudo isso é inserido a mim, né? Eu entro em conexão com isso automático, é como se fosse uma programação. Você nasceu no Rio de Janeiro, é inserida em você essa programação de comportamental que todo mundo se comporta da mesma forma no Rio de Janeiro. Então, se você se comportar de forma diferente, você não é do Rio de Janeiro. Entendeu? E aí, a gente entra em contato com esses 3 sistemas e junto com esses sistemas, como eu falei, vem as crenças do qual eu gostaria de falar hoje, né? Então eu vou usar muito sempre a questão das constelações para ligar as terapias, né? Porque a constelação já é uma terapia, mas para ligar a cura, né? Desses sintomas que a gente desenvolve quando entra em contato com esses sistemas, né? Que a gente traz desses sistemas. Então, as crenças é o quê? Toda a informação inserida naquele sistema do qual você faz parte. Pode ser pessoal, aquilo que você veio para ser, né? Todos nós viemos para ser alguma coisa, como essência, nós viemos desempenhar um papel aqui, vamos colocar assim, né? A gente vem para a Terra para desempenhar um papel. Eu gosto de falar que a gente vem descarregar uma energia aqui, né? Porque quando os nossos pais estão nos fazendo lá, naquele momento, né, de amor, de permissão, que tem que ter a permissão, né? A gente fala muito sobre isso na constelação também, que nada nesse mundo é feito sem permissão. Tudo você dá permissão para fazer ou para participar de alguma forma. Então, nesse momento em que eles estão lá, se permitindo viver aquele momento, se conectando para gerar toda aquela energia de amor, né, para que aquela energia de amor tome uma proporção tão grande a ponto de colapsar, né, de formar uma criança, um ser, né? Nesse momento é inserido em nós o que é? Aquilo que mais está em evidência no nosso pai e na nossa mãe, aquilo que eles carregam com eles de mais evidência, né? Então a gente já entra em contato com isso, né? Nos padrões do nosso pai e da nossa mãe. A gente formou nós, esses dois, né? Essas duas energias, isso que estava neles. Como é que eu posso explicar?
aquilo que eles estavam sentindo no momento, pode ser de dor ou pode ser de alegria, tá? Porque a gente não sabe a situação, mas a gente sabe que naquele momento em que eles se conectaram para, por exemplo, para me fazer, entendeu? Por mais que ele estivesse se doando de uma parte amorosa, mas lá no inconsciente dele, ele teria assim, uma questão que doía nele. Por exemplo, não teve pai, isso para ele foi difícil. Então isso fica lá guardado no inconsciente dele, muito forte, e aquilo acaba passando para a criança. A mãe é a mesma coisa, pode ser em outra questão, né? Se eu só dei só uma ideia. E aí a gente vem com essa carga, né? Por isso que eu digo que a gente vem para cá descarregar isso, né? Você já vem com isso aí como missão para você cumprir, ó. Te amo, te adoro, mas no momento que você foi feito, mesmo que inconscientemente, eu passei isso para você. Então isso no decorrer do tempo vai acabar se manifestando, né? E a constelação é usada justamente para isso, porque quando você enxerga o campo, quando você abre o campo para enxergar essas dinâmicas familiares, você consegue trazer luz, consegue trazer, né, sair lá do inconsciente e ver ali manifestado na sua frente ou entre as pessoas participantes, ou tem também a constelação com bonecos, você vê aquela dinâmica acontecer ali na sua frente e falar o que é. Normalmente, na maioria das vezes, essas questões mais complicadas é referente à exclusão, né? Alguém que foi excluído, como no caso, lembra que eu acabei de falar? O meu pai não teve pai. Então quer dizer que no meu sistema, por parte de pai, eu tenho o masculino excluído. Então, consequentemente, do meu pai, ele vai passando de geração para geração. O masculino, a parte masculina, por parte do meu pai, do sistema do meu pai, vai estar sempre sendo excluído, sempre sendo excluído. Entendeu? Até que alguém olhe para isso, alguém que tenha uma sensibilidade maior, né? Olhe para isso e inclua novamente essa parte da família no sistema familiar. Porque isso é a única coisa que eles querem. Eles só querem que alguém olhe para eles e fale, olha, você faz parte. Você faz parte da família, né? E quem é que gosta de ser excluído de alguma coisa, né? Então, justamente é isso que eu quero falar hoje. Porque essas crenças que compõem esses sistemas, né? Que são as informações inseridas, comportamental, não. Então, sempre que eu falar em crenças, pessoal, você já vai saber que é toda essa informação que entra dentro, que está ali guardado como se fosse uma memória dentro do nosso campo familiar, tá? E dentro do campo coletivo e pessoal nosso. Então, essas crenças que a gente vem formando dentro de nós, que, por exemplo, um ser nasce, igual eu falei, ele vem com aquelas duas, né, energia do pai e da mãe. E aí, conforme a criança vai crescendo, ela vai o quê? Primeiro, quando sai da barriga, ele vai conviver com o pai e com a mãe. Os pais vão passar as primeiras informações para eles sobre amor, né? Sobre pertencimento, né? Isso, essas questões que a gente passa para o bebê, né? Carinho, amor e tal. Então, essas informações ele vai guardando no inconscientezinho dele, lá no emocional dele, vai gerando ali dentro uma formação, vamos dizer assim. Aí depois, quando a criança cresce mais um pouco, ela passa por todo aquele processo que eu falei da questão do desenvolvimento do caráter da criança, né? Cada fase ela passa por um determinado período, em que nesse determinado período, se ele tiver alguma dor ali acontecendo, também vai ficar gravado. Ou se tiver também alguma coisa boa, vai ficar emocionalzinho da criança. E é essas informações que vão formando esse ser novo que está ali crescendo, né, e vai se tornar um adulto. Dependendo das informações que estão guardadinhas lá no inconsciente dele, ele vai ser um adulto saudável ou ele vai ser um adulto doente,
né? Porque se as informações que foram passadas para ele, que fizeram com que ele crescesse, né, e se formasse através daquelas informações, foram informações doídas, informações que causaram muitas dores para ele, por exemplo, um lar onde a criança vive, que os pais brigam muito, que os pais às vezes têm vícios, né? Então isso é uma carga muito difícil para a criança carregar, fica gravada lá. Consequentemente, quando essa criança tomar forma adulta, ela vai ter um emocional doente, né? Então ela vai ser considerado um adulto doente, né? O que é um adulto doente? Um adulto doente é aquela pessoa... Deu uma quedinha aqui na internet. Ela vive num emocional sempre oscilante, né? Ela uma hora tá estressada, outra hora tá depressiva, outra hora tá ansiosa, e ela não sabe de onde vem tudo aquilo, né? E não tem controle, ela não tem maturidade emocional para nada, para nada. Ela vive relações doentes porque ela não sabe como lidar com a vida adulta, né? Esse é o adulto doente. Por quê? Porque o nosso emocional ele é considerado, eles ligam o nosso emocional a uma criança, né? A nossa criança pequena lá. É como se a nossa criança nunca tivesse crescido, ela fica presa lá naquela época de infantilidade, onde ela estava passando por todas essas dores. Então nós temos um lado racional, um lado emocional do cérebro. O lado emocional, se o adulto estiver saudável, ele vai ser uma parte criativa maravilhosa, ele vai ter poder de criar, que afinal de contas é a parte onde a gente, né, lúdica, né, onde a gente ativa o nosso poder criador, a gente cria as coisas na mente, a gente, né, não tem isso, a gente às vezes pensa numa coisa e aquilo já se desenvolve, você já vê aquilo tudo se formar. Então, esse é um adulto saudável. E a parte lógica vai fazer com que você consiga tirar essas ideias da imaginação e trazer para a vida, manifestar aqui, né? A parte lógica vai fazer com que você tome uma ação para que aquilo se realize. Então, quando a parte emocional está doente, por conta dessas crenças, né? Ela simplesmente bloqueia, ela fica presa lá. Você tem até uma imaginação, mas você não tem aquela força, entendeu? As coisas mesmo tempo que vem, você perde a motivação, entendeu? Você tem muitas ideias, mas você não consegue colocar aquelas ideias para fora. Você só consegue imaginar para dentro de você, dentro da sua mente, ou então colocar no papel, mas você não consegue realizá-las, tá? E essas dinâmicas, elas têm tudo a ver com o sistema familiar em que nós pertencemos e com a herança, né, dos nossos antepassados que a gente traz, daquela questão de você ir passando de geração para geração certos comportamentos que quando chega na sua hora, seus pais, claro, repetiram padrões dos pais deles, foi difícil para você e você vai acabar repetindo a mesma história dos seus pais e assim consequentemente. Então, na questão da constelação familiar abre esse campo da sua família através de uma dinâmica e ali a gente vai fazer algumas manobras ali, o terapeuta sabe como agir, para poder vir essa informação, né? Vir essa informação e a gente poder colocar ordem naquele sistema. Porque geralmente é tudo uma questão de ordem, tá? O nosso sistema familiar, como todos os sistemas, eles funcionam pela ordem, pela organização. Então, quando não há ordem no sistema familiar, no sistema planetário ou no sistema individual, acontece um desequilíbrio, né? Acontece um desequilíbrio. E a ordem é o quê? É quando algo não está no seu lugar de origem. E isso acontece quando a gente exclui alguém, alguma coisa, né? E a gente não dá o lugar para aquela pessoa, aquele lugar fica vago no nosso sistema
e alguém tem que preencher aquele lugar, tá? Um lugar não pode ficar vago, eu falei isso na outra aula. Então as crenças, quando a gente fala das crenças, é justamente isso que a gente trabalha. A gente olha para essas crenças, tem até algumas técnicas, né, que a gente usa também, eu uso a técnica do Theta Healing, do Barra de Axis, a gente fala que cava essas crenças porque a gente induz a pessoa a encontrar, isso aqui no caso são outras terapias, não é constelação. A gente induz a pessoa a ir lá naquele momento e falar pra gente o que está doendo nela. E aí quando a gente entende o que está doendo nela e que ela também compreende, a gente faz uma mudança, né, nessa crença. A gente tira aquela crença negativa e coloca uma crença positiva no lugar. Beleza, ótimo, maravilhoso. E o que eu queria falar para vocês de novo hoje? Que eu estava lendo um livro aqui em casa. E o que aconteceu? E me veio um insight. Por quê? Porque eu já tinha falado também em outros vídeos e até na questão no caso da jornada, se eu não me engano, acho que foi no segundo vídeo, que eu falei, né, do caso do equilíbrio, né? Que antes, na minha caminhada, primeiro eu retirei umas coisas, nada prestava, depois eu escolhi umas coisas, excluí outras, e aí por fim também não acreditava em mais nada, chegou uma hora que eu não acreditava em mais nada, nem numa coisa nem outra, e aí por fim eu uni as duas coisas e cheguei em um denominador comum, né? Então é isso que eu queria falar, foi esse o meu insight hoje. E aí eu descobri, assim, segundo a minha percepção, né, que muita coisa dá errado, principalmente, por exemplo, quando a gente já estava estudando negócios, né, na internet, como montar negócio, como fazer essa transição e tal, porque é um caminho que eu quero seguir também, né, é o que está apresentando pra gente, né, e o que apresenta a gente acolhe, né. Então, aí o que veio pra mim foi isso, foi que, exemplo, quando eu saí, vou dar sempre o meu exemplo, tá, gente? Eu não sei da vida de ninguém, eu sei da minha, né? O que eu tô compartilhando aqui foi vivências minhas. Se servir pra vocês, ótimo, maravilhoso, eu já vou ficar muito feliz, tá? Das minhas experiências, o que acontece? Mesmo eu escolhendo o melhor de uma coisa, por exemplo, a gente sabe que nós temos dois lados, né? Positivo e negativo. Então você tem que tirar do negativo a melhor experiência que você tirou dele, tirar a melhor experiência que você teve do positivo e unir os dois, formar uma terceira, uma terceira informação. E aí o que você faz? Você descarta os dois? Não. Aí é que está o erro. Quando a gente trabalha na questão da constelação, a gente vê que nada pode ser excluído, mas nada mesmo. Sabe o que é nenhuma folha cair no chão e você pode fingir que aquela folha não caiu no chão? Entendeu? Nada pode ser excluído. Por quê, gente? Porque a partir do momento que nós criamos aquilo, que aquilo foi criado, né? Ele ganha o direito de pertencer a essa realidade para sempre, infinitamente como nós, tá? Mesmo que se desfaça, mesmo que morra, mesmo que ele ganhe o direito de existir. Existir aonde? Na sua vida atual? Na sua vida manifesta? Não. Por quê? Porque a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre andando em direção ao futuro, né? A gente está sempre no presente, mas caminhando em direção ao futuro. Então aquilo que você viveu tem que ficar onde? No passado. Não é você falar assim, eu não quero mais pensar nisso, eu não quero mais saber disso, isso pra mim morreu. É a pior coisa que a gente pode fazer com tudo, com absolutamente tudo. Sabe por quê? Porque aquilo que foi difícil lá atrás para nós foi o combustível para que a gente se fortalecesse aqui no presente, escolhesse uma nova coisa, eu vou colocar no formato de escolher, que a gente, né, já viveu aquilo doído, no caso, vamos supor, de um relacionamento.
A pessoa viveu um relacionamento que foi um relacionamento complicado, né? Cheio de conflito. Então, o que a pessoa faz? Por ter passado por essas dores, ter entrado em contato com essa experiência, o que ela vai fazer? Olha, eu não quero mais isso na minha vida. Esta pessoa, que foi a pessoa com quem ela se relacionou, né? Esta pessoa para mim morreu, não existe. Gente, não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso. O que a gente pode fazer, que a gente deve fazer, é aquela história. Você foi importante para mim naquele momento. Porque num relacionamento, gente, sempre tem coisas boas. Não é 100% coisas ruins. Então, o que a gente tem que focar? No que nós crescemos naquele relacionamento. Mesmo que houve dores no final, se houve dor, foi porque foi preciso aquela dor para que ou que a pessoa saísse daquele relacionamento, seguisse adiante. Alguma informação foi passada ali que também iria servir de combustível para que a pessoa fosse para a vida, entendeu? Para que a pessoa não ficasse estagnada naquele relacionamento que não ia mais nem para um lado e nem para o outro, só ficava naquela roda ali, naquele ciclo vicioso de briga, faz as pazes, briga, faz as pazes, briga, faz as pazes. Quando você chega nesse ponto no relacionamento, esse relacionamento não está mais te acrescentando. Porque por se tornar um ciclo vicioso, você nem consegue prestar mais atenção na dinâmica para colher as informações mais importantes. Entendeu? Então, o ideal, o que eu aconselho, né, o que veio para mim, é justamente essa questão. De você não excluir nada na sua vida. Porque tudo que a gente exclui, o que acontece? Se quando você for ter um outro relacionamento aqui, mesmo que você queira viver uma nova experiência, uma experiência diferente dessa, você só vai viver essa experiência aqui porque você viveu essa. Então essa daqui, ela nunca vai perder importância para você. Você nunca vai poder virar e falar assim, você nunca existiu para mim. Porque se não fosse esta daqui, você não teria como chegar nessa. Porque essa daqui serviu para você como combustível, com toda a informação que ela te passou, de dor ou de qualquer coisa que seja, ela serviu como combustível para que você chegasse, para que você quisesse viver outra experiência. Quer dizer o quê? Quer dizer que ela te empurrou para a vida, entendeu? Ela te empurrou para a vida. Ela fez esse movimento aqui, ó, de te empurrar para a vida. Ela fez isso com você, ó. Você é esse. Ela fez isso aqui para te empurrar para que aqui nesse momento, no outro momento, você vivesse outra experiência que também você vai ser usado como combustível para te empurrar para uma nova experiência ou não, ou com aquela pessoa, se vocês encontrarem um equilíbrio, né? Então, isso é muito importante, porque na questão, o que veio para mim na questão dos negócios, uma pessoa tem um negócio, vamos dizer assim, eu tenho um negócio. Antes de virar terapeuta, antes de virar professora de yoga, eu era confeiteira. Eu fazia bolos para fora. Eu atendia muitas pessoas fazendo bolo para fora. Então eu tinha um negócio, né, de confeiteira. Era a minha profissão, tá? Então o que acontece? Essa profissão me dava dinheiro, me sustentava. Ela me dava suporte para me sobreviver. Então, quando eu criei esse negócio de fazer bolo, eu criei algo, entendeu? Eu criei algo. Eu quis viver uma experiência de ser confeiteira. E dentro dessa experiência tinha toda uma informação. Então, criou-se algo aqui. Vamos supor, né? Vamos imaginar que essa empresa que eu criei tomou consciência. Por que tomou consciência? Porque eu inseri nela todas as informações que eu queria para realizar meu sonho de ser confeiteira. Beleza. E aí, num certo momento, como eu não consegui entender como funcionava aquilo, eu achei que eu estava me desgastando muito, porque eu queria crescer e não conseguia,
por conta de crenças de família, depois eu vim a descobrir, por conta de crenças, né, que eu trouxe a respeito de expansão, de crescimento e tal. E aí eu resolvi, né, comecei a não gostar mais daquilo, tal, tal e tal. Larguei aquela profissão para trás, né? Falei, não quero mais isso, porque isso aqui tá me desgastando muito, tá sendo muito doído pra mim, eu tô sofrendo muito, tô trabalhando demais, nananá, não tenho mais vida, nananá. Comecei a culpar, né, aquela profissão. Tá, falei, vou fechar o negócio, não quero mais saber disso, vou fazer outra coisa. Aí saí daquela profissão, fechei negócio, vendi tudo, tal. Vim pra cá. Aí fui procurar alguma coisa que me trouxesse o equilíbrio que eu tinha perdido aqui. Conheci o yoga. E aí abracei o yoga. Quando eu abracei o yoga, sabe o que eu fiz? Eu dei consentimento, eu me permiti ser conectada a toda a consciência do yoga. Porque tudo é consciência, gente. Então eu dei a minha permissão para que o yoga implantasse em mim toda a programação dele, assim como eu dei permissão para que essa consciência aqui da confeiteira, da firma de confeitagem, de bolo, esse negócio, toda essa informação referente baixasse em mim. Então aqui no caso eu dei permissão para que a consciência do yoga, meu cachorrinho entrou aqui agora, quer pegar meu caderno, para que a consciência do yoga, que é uma programação, baixasse para que eu mudasse. Lembra que eu falei? Meu comportamento, aqui eu tinha eu era confeiteira. Para ser professora de yoga, eu ia ter que ter um comportamento de uma professora de yoga. Então, para isso, você tem que entrar dentro do mundo do yoga, né? Então, para isso, o yoga tem que tem uma programação que baixa automaticamente quando você dá a permissão. Se eu quero fazer parte desse mundo, né? Isso aqui que eu quero para minha vida. Então, baixa a consciência do yoga em você. Você vai mudando, vai começando a gostar das coisas de hinduísmo, mantras, não sei o que. Daqui a pouco você tá né? É assim que funciona. Só que essa consciência aqui, ela não morreu só porque eu não quis mais saber dela. E eu ainda fiz assim, eu sempre fui muito grata com as minhas coisas, sempre fui muito responsável, mas eu não tinha essa consciência, entendeu? Dessa importância. Eu ainda falava assim, não quero saber mais disso, pelo amor de Deus. Porque trabalhava demais, quando alguém falava comigo, você nunca mais vai fazer bolo. Eu falava assim, não quero saber mais dessa vida, não. O negócio agora é ficar zen, ficar tranquila, né? E essas coisas todas. Então, o que eu fiz? Eu excluí essa parte da minha vida. Você tá entendendo? É como se eu não tivesse dado valor a tudo que eu aprendi aqui. Como eu queria mudar, porque eu achava que isso aqui, essa vida que eu levava, tinha me feito perder tempo, vamos dizer assim, que eu não tinha conquistado o que eu queria, eu mudei radicalmente. Eu abandonei tudo isso aqui e entrei pro mundo do yoga. Depois do yoga, as terapias. Só que, tipo assim, é claro que foi uma transição, mas foi uma transição doída. Por que foi uma transição doída? Porque eu não aproveitei aquilo que eu tinha aprendido aqui. Entendeu? Por mais que eu dissesse que eu era grata a tudo que eu tinha aprendido, eu não trouxe comigo essa força, né? Que eu tive aqui para criar aquele negócio, para ter todas aquelas conexões, todos aqueles clientes. Quem me conhece sabe que eu tinha muitos clientes, entendeu? Eu não trouxe comigo isso. Eu simplesmente excluí. Aí o que eu fiz? Quando eu comecei essa nova jornada, comecei a me conectar com pessoas, depois de um tempo eu comecei a ser cobrada. Como eu comecei a ser cobrada? Eu comecei a não conseguir me conectar com o yoga. Então, quer dizer, como eu excluí uma coisa, essa coisa aqui me excluiu. Aquilo novo que eu queria, acabou me excluindo. Eu me sentia excluída do yoga, uma coisa que eu gostava tanto, e eu não entendia por quê. E aí, com o estudo, né, depois que eu comecei a trabalhar essas coisas, limpar essas crenças, aí que eu tive a percepção de como funcionava essas transições que a gente faz de carreira, de negócios, de relacionamentos,
Quando você casa, é interessante você abrir uma constelação para saber quem é que está por trás do seu futuro marido, quem é que está por trás da sua futura esposa, toda aquelas informações que tem lá por trás, organizar aquilo tudo, porque quando a gente casa ou quando a gente entra em sociedade com alguma coisa, a gente une, tá, os dois sistemas. Então, se o sistema do meu ex-marido tinha algo doído lá, que ele trouxe, vai estar inserido no meu sistema, na família que eu formar com ele. Assim como eu trouxe muitas coisas da minha infância, muitas dores da minha infância, que eu me vi nesse momento em que eu comecei a me sentir excluída aqui, que eu não conseguia me conectar com nada, nem com ninguém, mesmo adorando o yoga, eu me vi sendo obrigada a enxergar isso de uma forma muito dolorosa, porque eu era levada naturalmente, através de algumas dinâmicas, a voltar lá atrás, entendeu? E enxergar isso, e olhar para isso. E aí, incluindo, no início eu não entendia muito isso, né? Então eu fazia a dinâmica do perdão, que eu fazia o Ho Oponopono, né? Essas técnicas, já fazia a dinâmica do perdão, tudo isso. Mas eu não tinha muita noção, por mais que eu compreendesse na época, eu não tinha noção que eu tenho hoje de como tudo funciona, das leis e tal, e tal, e tal. E aí, hoje em dia, eu sei que você não pode realmente deixar nada para trás. Então, a minha dica de hoje, pessoal, é justamente essa questão da exclusão, novamente, da inclusão na questão das crenças, né? Que não tem essa paradinha, né? Que antigamente eu até falava nas minhas, vamos transformar uma crença negativa por uma crença positiva e mandar todo mundo para a luz sem consciência, gente. Não tem isso, tá? Você até pode fazer a transformação e nós devemos nos transformar, mas é preciso ter consciência daquilo que foi. É preciso ter consciência daquilo que foi e é preciso incluir na nossa nova jornada as experiências que nós vivemos. Mas eu tenho que conviver com aquela pessoa? Não, você não precisa conviver com aquela pessoa. Mas você tem que admitir que aquela pessoa foi importante naquele momento para a sua vida. Que aquele trabalho foi importante para você na sua vida. Então ele tem o seu valor, ele merece fazer parte da sua vida. Porque foi com aquele trabalho que você cresceu, foi com aquele trabalho que você evoluiu mentalmente, foi com aquele trabalho que você quis ter mais, que você viu que você podia ter mais, foi com aquele trabalho que te empoderou de uma tal forma, te preparou de uma tal forma que você viu que se você ficasse parado ali, você estaria se limitando. Entendeu? Então, quando a gente tem essa percepção sobre tudo, a gente passa a olhar as coisas de uma outra forma, mesmo aquilo no caso do negativo, né? E o olhar da constelação a respeito disso é maravilhoso, gente, porque resolvendo essa questão da ordem, de colocar cada coisa no seu lugar, você tá entendendo? Cada coisa no seu lugar, o equilíbrio volta no relacionamento, a pessoa volta a crescer materialmente, o negócio volta a crescer, a empresa volta a crescer. Na questão da empresa, é interessante o quê? Abrir a constelação e ver, principalmente quando você compra a empresa de alguém, né? Ou quando você abre a empresa, como eu acabei de falar, e você já saiu de uma outro segmento e está fazendo a transição para um outro segmento, é interessante você fazer esse reconhecimento, abrir uma constelação para colocar ordem nas coisas e fazer essa transição de maneira bem tranquila, trazendo toda essa energia que você teve aqui, que você ganhou, todo esse gás para essa nova experiência, para que ela te impulsione para a vida, tá? Porque o que acontece? Quando eu nego isso aqui, eu nego que isso aqui existiu, a importância que isso aqui teve, então ele fica, é como se ele não existisse. E quando eu falo assim, eu vou abrir um negócio novo, eu vou fazer uma coisa nova. Uma coisa nova, tu imagina. O que é uma criança? Uma criança é uma pessoa nova, né? E como é que uma criança vem para o mundo? Ela vem com alguma referência?
ela não vem com referência nenhuma, ela vem cega para o mundo. A criança, ela vem cega para o mundo. Então, se você nega isso aqui, se você exclui essa experiência que você ganhou, ou no seu relacionamento, ou no seu negócio, ou na sua carreira antiga, ou dos seus pais, ou de alguém. Se você excluir qualquer coisa, você nega que aquilo existiu. E se aquilo não existiu, você não vai ter força para ganhar impulso, para você ir rapidamente para o ponto onde você quer ir, para onde você quer ir. Você vai passar por muitas dificuldades, porque é como se você estivesse começando do zero. E outra coisa, um conselho que eu dou: nunca fale, eu estou começando do zero. Eu estou começando do zero aqui, ó. A partir de hoje, todo dia um dia novo. Estou começando do zero. É do zero que você vai começar. Você vai zerar a tua vida todos os dias e todos os dias você vai estar reiniciando a mesma coisa, tá? Então, o interessante é, hoje eu estou aqui novamente e que bom seria se eu pudesse trazer a experiência que eu vivi ontem para que eu possa impulsionar a minha nova experiência de hoje e rapidamente chegar onde eu quero chegar, com total tranquilidade e harmonia. Tá? É interessante a gente pensar dessa forma, falar até isso como um mantra, né? E também, aí como eu estava falando, né? Quando você reconhece que isso aqui foi válido para você, que teve a sua importância, o que você traz com você nessa nova experiência? Você traz a força. Você já não começa aqui do zero. Você vai começar do zero com um novo pensamento, um novo ponto de vista. Mas atrás de você vai vir um gás, vai vir uma energia poderosa que vai fazer com que esse seu novo ponto de vista, esse teu novo desejo deslanche de uma maneira bem mais tranquila, bem mais rápida, entendeu? Bem rápida e bem mais tranquila, mais equilibrada, né? Para que você possa atingir seu objetivo de uma forma bem direta. Então é essa aí a importância da inclusão, né? De você não excluir nada, principalmente se você quiser começar realmente algo novo, né? Não excluir nem a história do que eu falei, querer começar do zero. Isso aqui foi ontem, isso aqui já passou, hoje eu tô começando do zero. Muita gente fala isso, eu já falei muito isso também, mas segundo as minhas experiências, você vai repetir o zero. É como se você estivesse mandando embora, jogando fora toda a experiência que você recebeu. Não que necessariamente você estivesse jogando fora, mas o que a tua mente compreende é que aquilo não serve para você. Se não serve para você, você tem que estudar novamente, cair novamente, né? Tipo, tudo que uma criança faz até virar adulto novamente, você vai fazer nessa nova trajetória que você quer seguir até chegar no seu objetivo. E sendo que se você trouxer com você o gás e todas as suas experiências, você só incluir todo mundo, aquilo ali, aquele combustível vai fazer com que você chegue no seu objetivo muito mais rápido, com muito mais amor, com muito menos dor, com muito menos dor, entendeu? E sobre as crenças negativas, é o que eu falei, inclui ela, entendeu? Inclui. Crenças negativas sobre dinheiro. Dinheiro não traz prosperidade. Dinheiro não traz prosperidade. Mas o meu dinheiro é abençoado. Ele traz prosperidade, sim. Com o meu dinheiro eu posso fazer coisas maravilhosas para mim e para as outras pessoas. Pronto. Você incluiu a crença, admitiu que ela existe, mas escolheu uma outra crença. Entendeu? Escolheu colocar o seu ponto de vista agora na crença positiva. Exemplo, no caso, você excluiu alguém, né, algum relacionamento. Não precisa ir lá na pessoa. Traz a pessoa até você, olha para a pessoa, reconhece a importância que a pessoa teve na sua vida e você faz parte.
Eu sinto muito por ter te excluído e por não ter entendido a importância que você teve para mim poder estar nesse novo relacionamento. Se eu não tivesse estado com você lá no passado, vivido aquilo que eu vivi, eu não estaria nesse novo relacionamento. Eu estaria com a minha vida parada e você também. Então você faz parte. Gratidão. E eu me despeço com vocês por hoje, gente. Essas são o papo que eu gostaria de ter com vocês sobre constelação. A chave para abrir as portas da prosperidade, do equilíbrio no relacionamento é a inclusão, é você incluir, é você sempre nunca negar nada, não negue nada na sua vida, entendeu? Tudo faz parte de alguma coisa, tudo tem uma informação relevante por trás, então tudo faz parte. Ah, mas eu sofri, tô doente, não sei o que. Faz parte. Não que você tenha que viver dessa forma. É diferente, gente. Você incluir é você entender que aquilo é um combustível. Aquilo não é o que está se mostrando. A doença não é uma doença. A doença é um combustível para você sair daquela situação. A doença, ela faz com que você fique ali um tempo. A informação que ela está passando é o seguinte: você vai ficar aqui um tempo até a gente arrumar uma solução para isso aqui. Para algo que iria vir depois, muito pior do que aquilo, e que de repente você poderia até morrer. Porque muita gente às vezes se cura durante a doença, quando ela entende a informação. Então a doença é um combustível para que você mude aquela situação. Não é que ela queira te matar, a doença ela não quer te matar, pelo contrário, ela quer te curar. Você só precisa entender a informação que ela quer passar. A mesma coisa as outras coisas que causam dor na gente. O objetivo de tudo é servir como um trampolim, né, para que a gente vá para a vida, para que a gente continue, para que a gente saia daquela situação, para que a gente mude, para que a gente... Mas aí o que acontece? A gente muda e quer deixar os outros para trás. Quer romper com os outros, fingir que os outros não existem. No outro dia, eu não sei nem quem é que está assistindo essa live, se tem alguém, mas tudo bem, gratidão. Estou compartilhando, estou fazendo a minha parte, estou dando o meu 100%. Hoje eu li um livro, né, do presidente da Rinodê, né, o Sandro Rodrigues, né? E o livro dele foi muito inspirador para mim hoje, me deu uns insights bem legais, né? Porque a gente tem a mania de ir embora e não olhar para trás, né? Deixar as coisas para trás, fingir que as coisas não aconteceram, e esse não é não é uma boa atitude a se tomar, né? Ainda mais agora, sabendo que a gente sabe a respeito das constelações, da lei da ordem e de hierarquia e da gravidade que isso pode trazer na nossa vida, do transtorno que isso pode trazer na nossa vida, é interessante que a gente inclua as coisas, inclua as pessoas, inclua as experiências, né? E veja isso tudo como um gás para que a gente possa ir para a vida, né? Para que a gente possa ir para a vida. Porque a vida quer que você vá para a vida. A vida não quer que você fique estagnado. Ela quer que você vá para a vida. E a chave disso tudo, como eu estava falando, é você estar disponível, né? Você estar disponível para você, principalmente. Porque quando você está disponível para você, lembra que eu falei lá no primeiro vídeo? Quando você está disponível para você, você consegue trabalhar em você esse auto-amor, você consegue trabalhar em você essa alegria, você consegue trabalhar em você a gratidão da sua vida, né? De toda a sua vida, enxergar lá para trás e agradecer você que viveu isso tudo, né? Esse momento que você está vivendo agora, tudo aquilo que passou, que te trouxe até esse momento. Então, quando você está disponível para você, você para de olhar para os outros e olha para você, vê que a sua história foi válida, vê que a sua história pode ter sido uma história triste, mas foi uma história que você viveu intensamente, que você conseguiu chegar onde você está, né? E essa é a chave, porque a partir daí, a partir dessa inclusão até de você mesmo na sua própria história, porque a gente não tem o costume de olhar pra gente, né, como fazendo parte da nossa história, a gente lembra que os nossos filhos fazem parte da nossa história,
nossos maridos, namorados, pais, mães, coisas faz parte da nossa história, mas a gente esquece que nós também fazemos parte da nossa história, que afinal de contas nós vivemos vários personagens dentro dessa nossa história, né? Nós vivemos papel de mãe, de irmã, de filha, de várias personagens numa só. Então é importante a gente incluir cada uma delas também nessa história e ter orgulho disso, né? Incluir isso e minha bateria tá acabando. E ter orgulho disso para que a gente possa continuar a nossa jornada de uma forma mais harmoniosa, né? Mais clara, mais forte, né? Mais empoderada. Então essa é a chave. E outra coisa também, através dessa concepção, você consegue dar para o outro, né, aquilo que você tem de melhor, o seu 100%. O seu 100% que você está dando para você, estando disponível para você, você acaba se preenchendo de uma tal forma que você vai conseguir dar 100% para o outro também. Não tem coisa melhor do que a gente dar o nosso melhor para as outras pessoas, né? Porque os outros também merecem o nosso melhor. Todo mundo merece o nosso melhor, né? Assim como nós merecemos o melhor das outras pessoas. Eu tô dando uma coladinha aqui, gente, porque é muita informação, tá? Mas eu já vou terminando aqui, fechando com vocês a questão das crenças. Eu tinha até colocado algumas crenças aqui para que vocês consigam identificá-las, tá? Rico não entra no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por o buraco de uma agulha do que rico entrar no reino dos céus. Rico é soberbo. Quem tem dinheiro é egoísta. Dinheiro não cai do céu. Eu gosto de dinheiro, mas eu só queria um pouquinho só para me sobreviver. Que mais? Tem muitas crenças, gente. Tem crença que a gente nem sabe que é crença a respeito do dinheiro, da prosperidade, da abundância. Eu fiz até uma lista aqui, mas eu não estou encontrando a lista. Essas são as mais comuns, né, que a gente vê por aí. Mas eu vou me despedir de vocês, porque eu tô com 4% de bateria no celular e ele vai cair a qualquer momento. Então, uma boa noite para vocês, um bom final de noite, 1º de maio, né, Dia do Trabalhador. Que esse dia 1º de maio seja pra gente um início, né, de novas conquistas, de novos objetivos, que a gente possa ganhar gás agora, incluindo na nossa vida tudo aquilo que passou. E que a partir de 1º de maio a gente use, né, todas essas ferramentas que a gente viveu, que a gente vivenciou, que a gente está aqui conosco, né, inserida em nós, como um combustível para que a gente vá para a vida e voe, né, alcance altos voos, né, dos nossos objetivos. Que esse é o meu objetivo e eu espero que seja o seu também. Espero poder ter contribuído para que isso aconteça. Uma boa noite para vocês. Gratidão. Tchau, tchau. Vou desligando aqui agora.